partir de agora, você acompanha pela TVAL mais uma edição do programa Espaço Cidadão. Hoje nós vamos abordar um tema: incentivo ao jovem empreendedor. Nós vamos discutir este tema com o deputado Carlos Chiodini. Ele é do PMDB, deputado bastante jovem, que tem ideias, inclusive um projeto aprovado aqui já na Assembleia Legislativa. Mas antes da nossa entrevista, na parte do primeiro bloco, nós vamos ver o trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre este tema. É com muito trabalho e dedicação que a empresa de Roberta vai crescendo e conquistando os clientes. A empreendedora de 23 anos vende sobremesas prontas. O negócio, que começou em 2007, tem 8 clientes fixos e um faturamento mensal de R$ 4.000. Uma realidade ainda bem distante da sonhada pela jovem. O objetivo é ampliar a cozinha para poder atingir mais clientes e até abranger outros produtos, né? O objetivo é se tornar uma empresa de terceirização de sobremesas. E para chegar lá, ousadia e coragem. Afinal, empreender tem seus riscos e poucos estão dispostos a enfrentá-los. Ainda é pequeno o número de jovens que, assim como Roberta, se descobrem empreendedores. Em um caminho cheio de incertezas, a maioria opta por empregos fixos e o sonho de ter o seu próprio empreendimento acaba não saindo do papel. Desde 2008, jovens com idades entre 18 e 24 anos ampliaram sua participação no universo empreendedor brasileiro. Mas a faixa etária que ainda apresenta maior crescimento é a de 25 a 34 anos. Em Santa Catarina, os jovens de 18 a 24 anos representam 12,20% dos empreendedores do estado. A maioria é do sexo feminino e possui o ensino médio como escolaridade. Para a gerente de atendimento do Sebrae, os números poderiam ser ainda mais expressivos se houvesse uma disseminação da cultura empreendedora entre os estudantes. A iniciativa existe, o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito empreendedor, mas falta disseminar isso na educação básica, né? Na verdade, nós defendemos desde o ensino fundamental essa disseminação, e principalmente para o universitário, que é um público, como eu te falei, ele está buscando uma alternativa de realização profissional, de colocação no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, ao invés de pedir emprego, por que não dar emprego? Ser um gerador de empregos, ser um gerador de negócios na economia. O Sebrae possui diversos programas que visam fortalecer o empreendedorismo local. Entre os projetos, destaca-se o Desafio Sebrae, um jogo virtual onde universitários podem testar sua capacidade de administrar um negócio. A cada ano, 150 mil jovens passam por essa simulação de negócios, então eles, de maneira virtual, têm que administrar uma empresa. São jovens de toda a América Latina que participam, de grande parte dos países da América Latina, e acaba tendo um vencedor internacional, que esse ano foi uma equipe brasileira, que venceu o desafio internacional. No mesmo ritmo, trabalha o Senac de Santa Catarina. O prêmio Talento Profissional vem reconhecendo a cada ano quem se destaca em sala de aula. É uma premiação que visa incentivar os nossos alunos a desenvolver projetos dentro de sala de aula, projetos que possam ser aplicados no mercado de trabalho, Esses projetos, eles são avaliados, tanto em nível local quanto estadual, e eles são avaliados através da sua criatividade, originalidade, se ele realmente consegue ser aplicado no mercado de trabalho, e também avalia questões de responsabilidade social. No último ano do curso de Gestão Comercial, Márcio desenvolveu um projeto de monitoramento de vagas para portadores de necessidades especiais. Vencedor do concurso, hoje o trabalho está prestes a se tornar uma realidade. Poder perceber que as pessoas acreditaram nele, que vislumbraram uma oportunidade, viram que realmente era algo que podia ser colocado em prática, virar realidade realmente, com certeza foi um grande passo para colocar isso em prática, e inclusive estou fazendo isso. Estou estudando já uma maneira de colocar ele no mercado, buscando parceiros já, isso está bem avançado. Acredito que até neste ano de 2012 isso já deve estar ocorrendo e essa ideia se tornar uma realidade realmente.
descobrir talentos é a missão da escola também, né? A questão do conhecimento e principalmente de tornar o cidadão um ser ativo na sociedade que ele participa, porque a função não é só novas teorias ou novos conhecimentos, mas melhorá-lo enquanto cidadão no conjunto da obra, para que na sociedade ele tenha ações mais que contribua para a sua realidade social, né? Deputado Chiodini, o empreendedorismo pode trazer que benefícios para Santa Catarina? O senhor viu no trabalho da Fernanda o jovem tendo a oportunidade e criando, não talvez no começo, no potencial que ele imaginava, mas o primeiro passo já foi dado. O que representa isso para Santa Catarina? O conceito de empreendedorismo é muito amplo, né? É o conceito da pessoa conseguir tomar decisões assertivas no momento certo e não se restringe só, muitas vezes a gente pensa em abrir uma empresa ou trabalhar por conta própria. É um assunto amplo que em Santa Catarina tem muito destaque. Santa Catarina é o estado brasileiro mais empreendedor, comprovado em números. Chegamos a quase 13%? O jovem empreendedor representa, né, grande parte do empreendedorismo catarinense, não sei o número exato, mas chega próximo a isso, e as oportunidades são cada vez maiores. E um dado muito interessante, Walter, é que o jovem catarinense, assim como nos países mais desenvolvidos do mundo, empreende mais por oportunidade do que por necessidade. Vamos supor, ele tem uma formação já alcançada e poderia seguir ser colaborador de uma determinada empresa ou ter um outro entendimento, mas ele segue o caminho sozinho por entender ou vislumbrar aquela oportunidade e ter essa vontade de construir o seu caminho, gerando riquezas e divisas para Santa Catarina. Depois da formalização do programa do empreendedor individual, né, Santa Catarina teve um grande crescimento da formalidade, né, podemos dizer assim, das empresas, seja essa empresa individual que é a realmente da microempresa, no sentido próprio da palavra, quando não tem nem sócio, é só um dono e que está iniciando. Então, esses índices precisam ser preservados e nós, como agentes públicos, temos o dever de divulgar, propagar e promover políticas que defendam o acesso e até essa cultura que é própria de Santa Catarina e que representa toda essa nossa riqueza. Bom, e a gente poderia até abordar, fugindo não ao tema, mas fugindo um pouquinho aos números, com esse tamanhozinho que Santa Catarina tem, 1,3 apenas a área geográfica do país, nós somos o 5º produtor de alimentos. Eu digo isso com muito orgulho, como jornalista e como catarinense. 5º produtor de alimentos. Agora, voltando ao pequeno empreendedor, o senhor falou também de que ele quer estar legalizado. Isso é bom desde o começo? Isso é bom, porque quem está legalizado hoje, até com outros subsídios, novos programas, um exemplo que eu posso citar e que, nesse ponto, o Estado de Santa Catarina está fazendo um excelente trabalho, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o SEBRAE, a política pública catarinense está se consolidando nesse espaço. A exemplo do Badesc, que é parceiro com o programa Juros Zero, né, que é um valor pequeno, mas que atende grande demanda e milhares de pessoas já foram beneficiadas. Mas talvez não seja pequeno para aquele empreendedor. Não, justamente, é aí que eu queria chegar. Do ponto de vista de quem está vendo, que é ele, esses dias estava participando de um evento, estava lá o secretário Paulo Bornhausen, que deu o seguinte exemplo. Você é um empreendedor individual, um cabeleireiro, né, e tem o crédito lá de 3 ou 4 mil reais, é suficiente para você trocar todo o aparato de uso, o equipamento, o equipamento, se atualizar. E vai pagar isso num prazo mais longo, sem nenhum juro. Então, essas facilidades acabam dando a primeira oportunidade, que é a mais difícil na vida da gente, não diferentemente do jovem, já por questão etária, mas ainda mais quando ele se arrisca, muitas vezes tem esse pensamento, ou ele tem essa vontade, esse sonho de ser empreendedor. E vai dar certo. Já que o senhor contou um exemplo, eu quero citar uma senhora aqui da capital, que tinha um carrinho de cachorro-quente. Ela precisava de R$800 para fazer o segundo carrinho de cachorro-quente.
fez e pagou antecipadamente o empréstimo. Tamanho o rendimento que ela conseguiu em primeiro e segundo, utilizando os 2 carrinhos. Agora, deputado, sempre tem que haver uma pesquisa, porque eu posso ter uma ideia, mas eu preciso pesquisar se aquela minha ideia pode se coadunar com aquele local, com aquela cidade, com aquela rua, porque já pode ter uma concorrência ali e não seria interessante isso. Como é que o senhor vê essa posição? O pessoal pensa nisso? Muitas vezes não. Infelizmente, isso é o né? lado infeliz, que a taxa de mortalidade das nossas empresas ainda muito é grande. alta, né? Mas muitas vezes por falta de planejamento, né? Muitos empreendedores sempre colocam que tem mercado para tudo. Claro que alguns mais escassos e outros ainda mais oportunos. No mundo que a gente vive, numa opinião particular minha, é difícil aparecer algo novo no mercado. Muito difícil. Não é verdade? Quase todas as coisas, mundo globalizado, as infovias nos trazem informações de todo mundo, a todo momento, então as pessoas estão abrindo coisas mais diversas. Então, é importante, eu entendo, ainda mais do que a pesquisa de mercado, o senso de gestão, de conhecimento, de decisão, como eu colocava, de acesso a alguns benefícios para que o empreendedor tenha e siga no caminho do sucesso. Se o senhor entrasse para isso, o senhor estaria vendo quais obstáculos para fazer esse tipo de trabalho? No sentido do empreendedor? Isso, exatamente. Eu entendo que todo mundo empreende na vida. E qualquer coisa nova que nós vamos fazer, nós vamos se deparar com a nossa própria inocência naquele sentido. Mas temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Então, e a gente tem que enfrentar. E a gente só vai aprender levantar caindo. Então, a gente tem que iniciar com cautela, cuidado, e buscar o conhecimento, o aperfeiçoamento e com as regras básicas da própria economia pessoal, que você, aplicando, você vai se dar bem no seu negócio. Bom, na realidade de hoje, Santa Catarina, eu sempre digo o seguinte, deputado, de São Paulo para baixo é outro Brasil. Minas Gerais para baixo é outro Brasil. O senhor concorda? Concordo. Principalmente no aspecto econômico, inclusive. Concordo até de forma histórica. O desenvolvimento chegou antes aqui. O nosso Brasil se desenvolveu antes. No entanto, os índices de crescimento são até maiores hoje no Nordeste, em alguns locais do Nordeste brasileiro, do que aqui, porque nós já estávamos, tínhamos alcançado um belo índice de desenvolvimento. Mas é aquela famosa história, 10% sobre a gente é uma realidade, e 5% sobre a realidade do Nordeste é muito mais. Justamente. O crescimento é muito maior. Mas, da maneira como o senhor analisa hoje, o senhor que é de uma região forte na área econômica de Santa Catarina, o nosso norte é a melhor região hoje para se criar também esse tipo de emprego? Empreendedorismo? O norte catarinense? Isso. Norte catarinense, eu entendo hoje, todo o litoral, e Santa Catarina está se complementando em cada região com uma vocação bem definida. Infelizmente, ainda existem em Santa Catarina regiões com maior depressão econômica. Isso é notório. E é um problema que eu entendo que tem que ser enfrentado, e esse problema vai ser enfrentado com o microempreendedor, com o grande empreendedor, que acaba não se propagando por falta de recurso mesmo e de faturamento, de giro econômico na cidade. O norte catarinense sempre foi precursor e continuará sendo, assim como o nosso litoral, o Vale do Itajaí, mas as outras regiões acompanham e aumentaram o seu ritmo de crescimento muito próximo a nós chegar a um patamar linear em breve. Nós vamos ao intervalo no programa Espaço Cidadão. Hoje estamos falando sobre mais oportunidade para o jovem empreendedor. O nosso entrevistado é o deputado do PMDB, Carlos Chiodini. Você acompanha o nosso espaço, o nosso intervalo agora, e voltamos logo em seguida com o Espaço Cidadão. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nosso tema de hoje, tema muito importante, o incentivo ao jovem empreendedor. E Santa Catarina também é um estado que se dedica com muito carinho para isso. Nós vamos acompanhar agora, no segundo bloco,
mais uma reportagem feita pela nossa colega Fernanda Fontoura. O tema é esse: mais incentivo para o jovem empreendedor. Incentivar a cultura do empreendedorismo entre jovens de baixa renda. Este é o objetivo do ICOM, uma ONG da Grande Florianópolis preocupada com o desenvolvimento comunitário. A iniciativa já possibilitou a finalização de 15 planos de negócios e distribuiu R$53 mil entre 11 empreendimentos. Ele ajuda o jovem a fazer plano de negócio, numa linguagem simples, atraente, ajuda ele a acessar as diversas opções e alternativas que tem hoje para apoio de empreendedores, e assim que o plano de negócio está fechado e tem boas condições de ser implementado, nós damos um apoio financeiro para o jovem implementar essa ideia na comunidade. Não é um apoio muito alto, mas ele é o suficiente para o jovem começar a assumir até alguns compromissos de empréstimo e assim por diante. E foi com o trabalho da ONG que o sonho de jovens empreendedores ganhou cores e forma. Este era o de Thaís, um jardim de infância. A iniciativa que transformou a vida da profissional hoje ainda contribui para a educação de muitos pequenos e, quem sabe, futuros empreendedores. Eu, na verdade, me sinto bem privilegiada por ter sido reconhecida pelo ICOM e eles terem sempre aberto essas portas para o que eu precisasse, né, para ver um todo, o que ingere ser uma empresa, né, o que significa ser uma empresa, né. Então, eu tive uma oportunidade, mas eu sinto que, em geral, as pessoas não têm mesmo. O mesmo sentimento envolve a ONG. Faltam no Estado iniciativas direcionadas aos jovens de baixa renda. Falta informação, falta incentivo, falta ajudá-los a perceber que eles podem ser empreendedores. Falta um discutir, uma conversa com eles para mostrar que existe essa possibilidade e que eles têm já a criatividade para poder colocar em prática formas diferentes de contribuir com o desenvolvimento econômico. Poderia vir da escola, poderia vir, eu penso que de uma articulação entre poder público através de escola e educação e organizações da sociedade civil que têm metodologias já bem desenvolvidas para trabalhar nessa área e organizações como o SEBRAE e outras organizações como o Banco do Empreendedor, que já fazem parte desse tema, já trabalham esse tema e podem adaptar um pouco os seus produtos e serviços para esse tipo de público em parceria com as escolas e com as ONGs, né? Acredito que uma das grandes discussões que hoje a gente levanta é um incentivo mais efetivo para essa pessoa que está iniciando seu negócio, pelas dificuldades que tem pela burocracia, pela própria questão tributária. Então, ter um apoio para o jovem empreendedor que está alavancando seus negócios, iniciando a sua carreira profissional, acho que esse é um trabalho que tem que começar a ser realizado também pelos jovens empreendedores do Estado. A Câmara dos Jovens Empreendedores da CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, também está à frente de iniciativas que buscam o desenvolvimento de novos líderes. Hoje a CIF Jovem tem 2 grandes projetos, né? O primeiro deles é o Feirão do Imposto, uma ação que é realizada nacionalmente em setembro, que visa demonstrar a carga tributária incidente sobre os produtos, bens e serviços de consumo e dar essa visibilidade para a população. E um outro grande projeto que a gente tem é a Educação Empreendedora, um modelo que já existe em Rio do Sul, pelo Movimento Jovem Empreendedor, que é o CGES, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, e que a gente está trazendo também para Florianópolis, onde a gente está numa fase bastante embrionária ainda, de discussão e verificar quais as formas de fazer uma complementação dessa educação empreendedora, junto com uma parte tributária e uma educação ambiental complementar. E neste caminho, onde muitas oportunidades ainda podem ser criadas, destaca-se a criatividade e a persistência de jovens que decidiram ser os protagonistas de suas próprias histórias. Já passei 5 anos já trabalhando, agora a tendência é passar cada montanha que vinha, a gente está passando para atingir o objetivo de ser uma grande empresa. Nossa, é maravilhoso, né? Acredito que gostaria, né, que mais pessoas conseguissem também chegar nesse ponto, né, de acreditar nos seus sonhos e seguir eles e ver eles concretizando para outras pessoas poderem compartilhar esse sonho. Deputado Chiodini, uma das pessoas entrevistadas pela Fernanda falou de Rio do Sul e o senhor vibrou aqui no estúdio. O que é que tem em Rio do Sul de diferente? Tem um programa que é considerado inovador, que é, de fato, a educação empreendedora já na escola
básica, no ensino fundamental, olha aí, da rede municipal. Onde tudo começa, né? Justamente com interação com a comunidade, né? As crianças recebem lá semanalmente, enfim, pessoas da comunidade que são empreendedores de sucesso, fazendo depoimentos, testemunhos da sua história e colocando gradativamente já na vida dessas crianças, em doses corretas, junto com a educação, de uma forma complementar, a cultura do empreendedorismo, a essência e a importância disso para os momentos futuros da vida dessa criança. Bom, e colocar isso na cabeça da criança desde cedo é a coisa mais importante para o futuro até mesmo dela, né? Dela e de toda a sociedade. Porque tudo passa pela criança, né? Tudo passa pela criança, ela vai se tornar um adulto empreendedor no sentido amplo da palavra, como eu colocava, que é o sentido da pessoa que tem poder de decisão, tem conhecimento, tem coragem para enfrentar novos desafios, e esse é o tipo de cidadão que nós vamos precisar ter aqui em Santa Catarina, em todos os municípios, para nós enfrentar o novo momento que o mundo vive, e o Brasil especialmente. Deputado, o seu projeto foi aprovado aqui e passou já para ser a sanção do governador Raimundo Colombo. O senhor conseguiu um destaque muito grande aqui na Assembleia Legislativa pelo fato de mexer com a juventude, com o jovem empreendedor. O que o senhor espera que isso aconteça em Santa Catarina a curto prazo? Eu espero, já que a gente criou a Semana do Jovem Empreendedor em Santa Catarina. Agora para junho, né? Ela vai ser sempre promovida na metade do ano e terá como parte do calendário da Secretaria de Estado da Educação, promovendo, já que a gente não tem, como em Rio do Sul, que a gente acabou de citar o exemplo, uma matéria específica, nós vamos dar esse passo iniciando com uma semana em que a rede pública estadual, nos nossos 293 hoje, 295 municípios já a partir do ano que vem, catarinenses, noções, instruções, sensibilização e promoção do assunto do empreendedorismo junto às nossas crianças e também relatos, detalhes do jovem empreendedor. A gente poderia dizer que o jovem hoje tem o jovem que não tem grandes recursos em relação ao jovem que tem mais recursos, ou seja, tem mais berço financeiro. Existe uma diferença muito grande ou a oportunidade tem que ser dada principalmente para aquele que está num lado mais carente? Acho que a oportunidade tem que ser dada para todo mundo. No entanto, eu faço e participo da vida pública focando sempre esses dois setores justamente. O setor produtivo, que é o que move a sociedade em grande parte, na essência econômica, e os mais necessitados, que tem que ter a nossa atenção, Walter, para também terem essa oportunidade. Então, eu não considero que essa distinção tenha que ser feita pelo Estado, mas naturalmente o Estado tem o dever de auxiliar os mais necessitados para chegarem também a esse ideal, se for essa a vontade ou a vocação dessa pessoa. Eu fiz uma pesquisa, deputado, e descobri que o programa de incentivo ao jovem começou em 1919, no século passado. Quando a gente fala século passado, bom, tem 12 anos, né, apenas, no século agora. E aqui no Brasil, eu me dei o trabalho de ver a diferença. Nos Estados Unidos, em 1919, aqui em 1983. Por que essa tamanha diferença? Muita coisa, Historicamente, eu entendo, nós acabamos ficando para trás e, de um tempo para cá, chegamos em 83, mas se a gente fazer uma retrospectiva desses 30 anos, de 83 para cá, eu já vejo diferente. O Brasil, infelizmente... Cresceu mais rapidamente. Cresceu mais rapidamente e hoje, como eu coloquei lá no início, eu entendo que o mundo anda junto. Até a visão do brasileiro, a visão do Brasil, nós mesmos, há poucos anos atrás, o Brasil está para trás. Hoje é diferente, existe esse espírito de valorização da coisa nossa, do nosso sentimento de brasileiro e das nossas oportunidades que ainda são imensas. Imagino que daqui para frente esses índices mudem. Talvez, e eu acho que não vou nem deixar dúvida, isso é realidade, os momentos difíceis que a gente ainda vive
vem desses momentos que nós ficamos para trás e não acompanhamos o crescimento mundial. Bom, quando houve o problema imobiliário nos Estados Unidos, no final da década passada, aliás, na metade do governo Lula, o Lula disse que era uma marolinha. E, de fato, isso se confirmou. Existe uma crise muito grande agora, até mesmo de desemprego acentuado na Europa. O senhor teme que isso possa chegar ao Brasil e isso possa inibir um pouco o jovem empreendedor aqui no nosso país? Imagino que não. O Brasil tem essa vocação empreendedora e ela tem também esse viés de empreender mesmo no momento de crise. E a diversidade. E a diversidade é uma característica do brasileiro, o seu jogo de cintura, a sua história. E quando eu falo história, não pessoal, a história do nosso povo e do povo latino-americano, especialmente do brasileiro. Eu entendo que a crise europeia possa prejudicar, sim, o Brasil em partes, mas não com a profundidade que alguns mais pessimistas pregam. Entendo que o Brasil tem grande crescimento, o mercado interno é muito forte e nós temos oportunidade para se fixar, sim, com uma grande potência mundial. Bom, a realidade hoje do nosso país é bem diferente do século passado. Só que quando a gente fala século, eu repito, parece que está muito longe. Não, mas o século passado tem 12 anos apenas. Qual é o maior problema, na sua avaliação, que o Brasil enfrenta hoje na área econômica? Eu entendo a dificuldade ainda de acesso ao crédito, não digo acesso, mas o crédito muito caro. Existem já medidas nesse sentido e o crédito influencia justamente o que nós estamos falando aqui. Quanto menor o agente, pessoa física, jurídica, mais dificuldade ela tem e paga mais caro pelo dinheiro que é o fomentador e o promotor do crescimento. Então, estão sendo já tomadas algumas medidas, mas não chegam de fato no que deve ser feito, que é enfrentar com mais propriedade para que o crescimento se propague. São atrativos que precisam ser feitos para que a gente continue tendo esse consumo acelerado e promovendo o crescimento da nossa economia. Eu vou lhe formular uma pergunta agora que talvez o senhor não possa responder, porque o senhor não é do SEBRAE. Mas o SEBRAE, de fato, na prática mesmo, está incentivando o jovem empreendedor? O SEBRAE faz um belo trabalho, todo o Brasil, e tem as suas unidades estaduais. Em Santa Catarina tem destaque, eu tenho acompanhado, tem o programa Inova Santa Catarina, tem tantos outros aí que o SEBRAE está participando, está fomentando. Eu entendo que aqui em Santa Catarina faz a sua parte, não conheço a realidade dos outros estados. E nos municípios onde existe o SEBRAE, ele funciona como um braço de apoio, de conhecimento e solução de dúvidas para o pequeno empreendedor. Deputado, Santa Catarina economicamente está bem nesse momento? Está bem, sofre transformações aí por causa do perfil econômico, a questão da Resolução 72, transformada na Resolução 13, nos municípios que são sede de porto. Eu tenho uma vivência com essa área, eu fui diretor do Porto de São Francisco do Sul e sei a impulsão que essas medidas de benefícios, podemos dizer assim, para as importações trouxeram para o estado de Santa Catarina, principalmente para as cidades portuárias. Então, também sou defensor, ainda apresentei semana passada uma indicação na Assembleia Legislativa para que o BRDE, o BNDES, os bancos públicos promovam uma linha de incentivo de financiamento também para esses municípios. Uma contrapartida essa superarem esse momento, para que continue novos investimentos lá com juros subsidiados, assim por diante. Mas o momento catarinense ainda é bom, nós exportamos muito, temos uma indústria diversificada, o comércio forte, o turismo cresce, os serviços, com polos tecnológicos. Bem. Na minha opinião, estamos bem. Deputado Chiodini, muito obrigado pela entrevista. Okay? Muito obrigado você pela oportunidade. Eu entrevistei o deputado Carlos Chiodini e o nosso tema de hoje no Espaço Cidadão foi incentivo para o jovem empreendedor. A realidade em Santa Catarina é bem diferente dos outros estados, felizmente. E eu repito mais uma vez com muito orgulho, mesmo tendo apenas 1,3% da área geográfica do país, nós somos o 5º produtor de alimentos no Brasil. O Espaço Cidadão volta na próxima semana, sempre na TVAL. Até lá.